Bem-vindos a todos. É uma ocasião importante esta para a nossa Sociedade Nacional de Belas Artes. É o ano em que comemoramos os 125 anos desde a fundação da Sociedade, que na verdade corresponde à fusão de duas associações mais antigas, em 1901. Essas associações era, então, a Sociedade Promotora de Belas Artes, que tinha sido, por sua vez, fundada em 1861, cujo primeiro presidente foi o Duque de Palmela, o Marquês de Sousa Holstein, e a fusão desta mais antiga associação com o Grêmio Artístico, que era o grupo do Silva Porto. Não é? Portanto, a associação fundada por Silva Porto, Silva Porto está muito ligado a esta casa, embora ele tenha morrido antes de 1901, antes dela se institucionalizar. Nesta ocasião dos 125 anos, nós criámos aqui alguns eventos. Lá em baixo devem ter dado por ela, existe aquele painel que vai estar lá durante os próximos meses, até rodar para o ano que vem. A nossa ideia é, de 2 em 2 meses, ir colocando uma obra em evidência, uma obra da coleção do nosso espólio. Neste caso está o Álvaro Perdigão, uma obra do Álvaro Perdigão, que foi um prémio Viagem, o prémio Malhoa, o prémio Viagem, que tem a ver com o facto de José Malhoa, quando faleceu, ter legado um fundo para financiar um prémio que se destinava a fazer com que o premiado tivesse a ocasião de visitar os museus europeus. Enfim, o Museu do Prado, o Museu do Louvre, Itália também, eram percursos, e depois isso existe também nos nossos arquivos. Os artistas que tinham sido premiados faziam um relatório em folhas A4, datilografado, um documento cuidadoso, com várias páginas, não é? Descrevendo as viagens que foram feitas, as visitas que foram feitas, as impressões que causaram. O Álvaro Perdigão também o fez. É um pintor muito interessante, é um pintor da zona de Setúbal. Eu acho que ele nasce em Palmela, embora ele costumasse dizer que nasceu em Setúbal nas notas biográficas, mas eu creio que ele nasce mesmo em Palmela e aos 6 meses vai para Setúbal. E tem um percurso muito interessante, com uma figuração ainda de inspiração naturalista, mas que depois evolui para uma procura da forma, uma procura da cor e da luz, sobretudo. E a pintura que está lá em baixo, que é um aspecto de Castelo de Vide, é um Castelo de Vide brilhante, com uma luz que reflete e que revela a forma das paredes, uma porta gótica que está lá numa casa que parece ser uma casa de habitação, com um portal gótico, né, pequenino, uma pintura muito bonita. Há bocado estava a mencionar, bom, aqui ao meu lado, já agora, tenho a pintora Emília Nadal, faz parte da história da Sociedade Nacional de Belas Artes também, uma vez que esteve como presidente da direção e como membro de muitos dos corpos sociais durante alguns anos. Enfim, e se calhar já iremos recordar esses tempos, mas teve uma presença muito significativa na direção da sociedade, onde acompanhou algumas transformações notórias e notáveis, nomeadamente as obras que aconteceram aqui, as obras que a sociedade foi objeto, este edifício foi objeto à volta do ano de 2008, 2009, por aí, e que restauraram completamente o edifício. E também, há pouco tempo, foi uma presença muito forte na revisão dos estatutos, que é sempre um momento mais sensível para as instituições, sobretudo quando elas têm muitos associados e que todos eles gostam muito da sociedade, há muitas opiniões, e é uma presença muito serena que conduziu esse debate da reformulação, da atualização dos estatutos em 2019. Em 2019, essa atualização dos estatutos. Emília Nadal também tem um percurso muito rico como pintora, com obras bem conhecidas que ficam também no universo da pintura portuguesa, da nova figuração, às vezes no começo, na origem, ainda com um piscar de olhos aos objetos pop, com aquelas
latas e aquelas caixas como se fossem detergente ou como se fossem substâncias em pó dentro de latas, essas latas da esposa ideal, da mulher ideal, do ideal, como é que é? Ideal. O ideal, não é? A caixa de ideal enfim. Esse é um medicamento. Um medicamento. Caixas de medicamentos, mas caixas com uma presença escultórica, portanto tridimensional, e que estiveram nessa altura e só por si são objetos insubstituíveis e inultrapassáveis nesta mudança dos anos 60 para os anos 70 em Portugal. Enfim, tem uma atividade muito consistente, ganhou vários prémios no seu percurso. Eu estou aqui como Presidente da Direção também, em grande medida, porque a Emília Nadal insistiu muito que eu estivesse na direção neste momento, e sentia o carinho, sentia o modo abnegado e altruísta com que sempre conduziu e sempre norteou a sua atividade nas várias dimensões. Portanto, não é só na sociedade, não é só como pintora, tem uma grande intervenção cívica na sociedade portuguesa até hoje e há muitos anos. Desde há muitos anos. Há muitos anos. Não sei se é o elogio. O tempo vai passando, não há maneiras. Eu vou-vos dizer, desde pequenina, mas a sério, desde pequenina, vinha cá com o meu pai, porque eu gostava imenso de ver exposições, vinha à sociedade e conheci as diferentes expressões, desde os aguarelistas, os naturalistas, à medida que se foi abrindo e vieram começar a aparecer realmente os pintores, das novas gerações, e também porque expus cá pela primeira vez em 1957, ainda estava na Escola de Belas Artes, numa altura em que se começou a contestar o ensino académico e em que um grupo de alunos, onde fazia parte do Pitunca do Amaral e todos esses que eram... Filho do arquiteto aquele do Amaral e outros que fizeram, realmente existiram, que aqueles jovens colegas que estavam, enfim, nos primeiros anos já faziam trabalhos fora completamente do âmbito da escola, e organizaram aqui a exposição extraescolar dos alunos das Belas Artes, o que realmente significa em 57. Foi 57, mas ainda houve, eu já fui na segunda, e assim, lá não 58, estava, portanto esta foi em 57, já era a segunda, enfim, a outra eu ainda não existia na escola, mas de onde se vê aqui esta colaboração da Sociedade Nacional de Belas Artes, sempre aberta a tudo quanto dizia respeito aos artistas, é uma coisa que vem desde sempre. Até porque era a única instituição exatamente que existia, e até como associação e como uma entidade de interesse público, era realmente representante dos próprios artistas. Era a sociedade que credibilizava a carreira do artista em situações, nomeadamente de tribunal, de situação de impostos e tudo isso, era a sociedade que muitas vezes assina-nos as coisas, declara, assim, é artista de artes plásticas, enfim, de determinada especialidade e tudo. E agora, mas é muito difícil fazer a ponte entre a sociedade dessa época e a atualidade, porque é diametralmente oposta e houve, digamos, ciclos muito determinados e, de facto, muito importantes que fizeram parte da vida desta casa no contexto da vida do nosso país, não é? Portanto, realmente a sociedade era o único local onde os artistas podiam fazer exposições, onde podiam existir, mas também onde conviviam, onde se conheciam e onde atuavam. Não é? Era a Sociedade de Belas Artes, até começar a aparecer uma ou outra galeria, 111, aqui a Borrolos, as primeiras que apareceram, que era uma raridade, nomeadamente a própria Fundação Gulbenkian, quando se estruturou e apresentou, a primeira exposição que apresentou foi na Sociedade de Belas Artes. Não havia, inclusivamente, outro espaço onde fazer. Mas, e também é preciso que se o diga, até bastante tarde, a sociedade era reconhecida como uma entidade cultural e educativa também,
que era chamada para, nomeadamente, avaliar concursos. A sociedade fazia parte de tudo quanto eram concursos. Concursos, nomeadamente de escultura, concursos das mais variedades, das variadas expressões, não só artísticas, como também as questões educativas. Bom, e isso prolongou-se para além até do próprio 25 de Abril. Agora, resta dizer que aqui também sempre se abriu a porta a todos aqueles que pretendiam exatamente mostrar as suas obras ou instituições que queriam aqui apresentar as suas coisas, e isso foi o que realmente foi extraordinariamente importante quando, já depois, quando começou a haver galerias que já participavam e que colaboravam com a sociedade, e que a sociedade também colaborava, e que inclusivamente, como no caso da 111, ajudaram a sociedade em momentos críticos, porque evidentemente a sociedade vivia não só das suas cotizações, mas das vendas das obras, do aluguer das salas, como sempre foi. E depois também com o começo dos cursos, que sempre houve também, desde muito tempo, cursos de desenho e cursos de pintura. Os cursos de formação artística. Os cursos de formação artística que depois tomaram esse título. Agora, realmente a mudança foi muito grande quando começou a haver o desenvolvimento das galerias e quando os próprios artistas começaram a ser requisitados e começaram a ir expor nas galerias, pertencer às galerias. Isso foi um movimento completamente diferente que, de certa maneira, esvaziou um pouco a sociedade das suas, enfim, até da sua, não foi das suas ocupações, das suas atribuições, mas dos contributos. E também, de certa maneira, isso aconteceu que as próprias instituições que foram sendo criadas ao nível do governo e ao nível das próprias entidades públicas, também, ou não, ou comerciais, também começaram a rarear com os seus apoios. Eu nunca me esqueço que, quando chegou a uma altura extremamente crítica, resta dizer que eu, nessa altura, entrei para os corpos sociais e para a direção a seguir ao 25 de Abril, mais ou menos 76, 77. E o que aconteceu é que, muito brevemente, acabei por ser tesoureira, que já podem calcular o que isso significa. E quando começou a ser muito difícil realmente ter fundos, passada aquela fase, enfim, mais ou menos revolucionária, em que vieram embaixadas de outros países, nomeadamente os países de leste, em que as associações de Portugal-Rússia, Portugal-Argélia, Portugal, outros países, fizeram aqui as suas exposições, as suas apresentações, aí isso contribuiu bastante para que a sociedade pudesse viver. Mas quando tudo isso acalmou e quando começou a haver, de facto, uma procura maior ao nível das galerias, ao nível dos próprios artistas, ficámos completamente desapossados de fundos. Houve, como eu já disse, um momento em que até a 111, e estaremos sempre agradecidos ao Manuel de Brito, que numa altura em que não havia um fundo para pagar, ainda hoje me lembrou o Dr. Rui Penedo, que também ouviu essa conversa, o subsídio de Natal, foi ele que emprestou o dinheiro. A própria Fundação, que também via que a sociedade estava em dificuldades, também não podia estatutariamente, digamos assim, auxiliar uma entidade deste tipo, uma associação. Mas o Dr. Perdigão, com toda aquela vontade que ele tinha realmente, que era um homem extraordinário, arranjou um processo, de facto, de entregar à sociedade uma quantia avultada de dinheiro em função de umas obras que um dia se iriam fazer. Um dia. Estávamos ainda nos anos 70, muito longe disto tudo. Mas o que eu queria, para explicar bem o que aconteceu, é quando nós começámos a estender a mão às entidades, digamos, às firmas. Houve uma firma até era a Nestlé. Vieram cá, não sei quem, um senhor muito simpático, alguns de nós já conheciam, socialmente,
E então eu vou explicar, porque nós tínhamos pedido uma participação, uma ajuda para fazer uma exposição, que naquela eu já não me lembro o que seria, mas era uma coisa que considerávamos importante. E vamos supor, porque nós pedíamos 1000 contos, que naquela altura 1000 contos era muito. E então ele explicava-nos, olha, para nós é muito mais fácil e natural dar 30 mil contos pelo concerto que o Pavarotti vai fazer no Coliseu, porque foi na altura em que o Pavarotti veio ao Coliseu, do que dar mil contos para fazer uma coisa na Sociedade de Belas Artes. Bom, e nós percebemos que realmente aquilo era uma luta em glória. Por outro lado, na própria tutela, estou-me a pensar, fomos à Direção-Geral, era a altura, como dizia o Fernando Azevedo, lá vamos nós de mão estendida. Íamos para a Direção-Geral da Cultura, que nessa altura já havia, não sei, da Secretaria de Estado. E então, a conversa era assim, nós estávamos nas lonas, e então ele dizia assim, o Diretor-Geral, bom, nós, na verdade, podemos contribuir e podemos, de facto, dotar a sociedade de determinadas quantias, enfim, para a sua gestão e tudo isso. Mas temos é que temos que nomear um gestor para exatamente ir para a sociedade, para gerir, enfim, o fundo que se oferece. E então eu fiz-me de parvo, lembro perfeitamente, e disse, Sr. Diretor-Geral, estou a perceber bem, o senhor está a dizer que só nos ajuda se nós provarmos que somos maus gestores. E ele aí não deixou de rir, até se riu. Está claro que não aceitámos, porque isto era completamente, lá está, a sobrevivência da nossa associação, tal e qual como a queríamos, gerida como a queríamos, e segundo os estatutos, os famosos estatutos feitos por Arlindo Vicente, foi um homem, um democrata e um homem muito importante, um advogado, que fez uns estatutos à prova de ferro. E a prova de ferro era essa, é que os corpos gerentes geriam a instituição, ou seja, todos os sócios e todos aqueles que eram eleitos para esse fim, e nunca um gestor nomeado por uma direção qualquer. Bom, e pronto, e aí então foi quando se desenvolveu cada vez mais os próprios cursos. Então, assim, temos que realmente arranjar o processo, que é um sucesso para as pessoas que também têm esse interesse em conhecer e cursos de formação artística que tinham inclusivamente, portanto, história da arte e todas estas componentes, como têm agora já, e até o primeiro sítio onde houve um curso de design, não é? Mas tudo isto também, eu agora estou-me a esquecer de uma coisa que é importante, é que a sociedade continuava a ser um parceiro em todos os concursos e em tudo o que havia realmente a decidir. E nós passávamos a vida, eram os da direção e os do Conselho Técnico, em júris. Em júris, não só pelo contexto, também consoante os contextos em que havia os concursos, mas, por exemplo, normalmente pela competência de cada um, por estar mais próximo de uma área, na sua vida como artista e a sua vida, enfim, profissional e social. E então, estávamos constantemente, e às vezes havia coisas complicadas. Eu, por exemplo, tive um assunto em Braga que me proibiram depois de entrar em Braga porque eu fui a um concurso de escultura do monumento aos arcebispos. Porque os arcebispos, em tempos, foram pessoas extraordinariamente importantes na cidade. Isto foi quase logo a seguir, já depois de 25 de Abril, mas quase logo a seguir. Mas então, porquê é que não ia um escultor? Porque um dos candidatos com um projeto era o José João de Brito. E era uma magnífica peça que ele ia pôr, numa parte lateral que tinha a catedral, a Sé de Faro, portanto, naquela área lateral que estava vazia. Bom, então aí vou eu para Braga. Porquê? Porque era católica e pensavam que eu realmente conhecia os arcebispos. E outra que não era bem o caso. Por outro lado, para não ser o José João de Brito,
que não podia ir por ser... E os outros escultores também não podiam por qualquer razão, e aí fui eu para Braga. Só que eu chego a Braga, isto agora é um fé de vermes, que também tem graça de ver nestes momentos. O júri previa um representante da Sociedade Nacional da Ópera. Sim, absolutamente. Só que havia imensos representantes de outras áreas, de outros sítios, nomeadamente da Escola do Porto, que também era a Escola as Belas Artes do Porto, também era júri em todas estas coisas, sobretudo no Norte. Simplesmente o que acontecia é que aquilo já estava tudo decidido. E quando já estava tudo decidido para quem é que ia ganhar o concurso, quando realmente era uma coisa... Olha, era uma coisa precisamente do género do Estado Novo. Era a parede construída com os arcebispos penduradinhos, chamavam-se os enforcados. Era o que se chamava essas coisas que havia nos tribunais. E então, o do Zé foi absolutamente banido logo à primeira, e sobretudo por causa do argumento, é que enquanto que os outros tinham planos alçados e montagens extravagantes de todo o local, ele não precisava, porque era só uma escultura numa piana que já lá estava. E então não correspondia ao projeto. Bom, então eu fiz uma declaração de voto. Que foi essa que fui a dizer, que não podia, que não dava o meu voto favorável, porque considerava, não dizia nada disto, claro. O que eu dizia era que realmente o projeto em si era de tal maneira, tinha uma concepção de tal maneira atrasada em função à época, de tal maneira, como agora falta-me a palavra, que realmente isso não ia honrar a grandeza cultural dos arcebispos, que tinham sido uns indivíduos extraordinários. Quer dizer, esse monumento não estava à altura dos arcebispos. Pronto, rei que foi furioso, ficou toda a gente furiosa, ainda me pediram para eu revogar a declaração de voto, coisa que eu não fiz, claro. Isto é só para vos contar que muitas coisas aconteciam destas, mas havia muitos júris, sobretudo nas autarquias. Por exemplo, onde eu fui muitas vezes foi ser júri da Bienal do Vidro, ali na Marinha Grande. Era uma coisa interessantíssima. E também é preciso dizer que era uma época em que havia muitas exposições deste tipo, bienais. Muitas bienais. Anos 70, 80 e até um bocadinho 90. Bienais. E também esqueci de dizer, agora só um parênteses, é que quando as galerias fechou tudo, não havia nada, os artistas nunca estiveram parados. E nunca estiveram parados porquê? Por causa das associações. Era a Sociedade em Lisboa, era a Árvore, era a Gravura, a Cooperativa Gravura, e era Coimbra, o CAC, o Centro de Arte Contemporânea. Havia constantemente exposições que, inclusivamente, eram feitas em colaboração. E isso foi extraordinário. Se não fosse isto, se não existissem estas associações, não teria havido nada. E houve, e coisas muito importantes. E a sociedade, portanto, estava a funcionar muito. Já cá estava a Clara Menezes em 73, a fazer aquelas peças muito fortes, o filho... O automóvel destruído. O automóvel destruído, o menino de sua mãe, e tudo isso, não é? Portanto, e aguentou-se tudo. Exatamente. Pronto, então, houve uma altura em que, pura e simplesmente, a sociedade foi cortada de ser um elemento, digamos assim, fundador e transmissor de uma cultura e considerada como instituição cultural. E foi até por acaso, lá fui eu, fomos lá outra vez, não sei o quê, com o Fernando Azevedo, uma coisa de cortar à faca, com o ministro Manuel Maria Carrilho. Isso foi já... muitíssimo desagradável. Anos 90. Isso já deve ser anos 90, pois. Foi a partir daí que foram o corte completo. Inclusivamente, a sociedade participou no Conselho Nacional de Educação, que por acaso também fui eu fazer essa situação. E assim também entrei pela questão da educação por essa via, coisa que nunca tinha pensado. Havia um membro no Conselho Nacional, um conselheiro. Portanto, é para verem como a sociedade realmente esteve sempre presente em tudo. Depois foi as obras. Entretanto, isto estava de facto muito perigoso, pedimos uma peritagem ao Ministério das Obras Públicas. O edifício, desde 1913, quando foi inaugurado,
até o ano 2010 ou 2008. Ainda antes não tinha tido obras. Não tinha tido estava a necessitar imenso. E então... Os fios elétricos, a estrutura em madeira. Tudo, a estrutura em madeira, tudo. As infiltrações, o soalho irregular. Era tudo. E então, obras públicas, porque o edifício realmente é do Estado, pertence ao Estado. Temos a sociedade tem o uso do edifício enquanto aqui estiver e trabalhar para os fins a que se propõe. Porque havia os nossos amigos arquitetos que também tiveram aqui a sua sede, queriam fazer aqui um enorme arranha-céus em cima para poder rentabilizar isto, o que seria absolutamente impossível, era impossível, não havia nada a fazer. Havia um projeto, sim. Havia assim fazer uns um grande projetos, edifício de vez em quando apareciam assim umas coisas. E ampliação então, na vertical. A peritagem o que foi? Este edifício... eu acho que ainda era menos que ele disse, mas pelo menos ele aceita, por exemplo, em meia hora arde completamente. Por causa, sobretudo, dos materiais de revestimento, que eram sarapilheiras, a forrar as paredes e tudo, era a maneira de esconder enfim, o que não se podia ver e as obras que não existiam. De maneira que então toca a fazer projetos e tudo. E então, como exatamente o edifício, nós temos o uso, o edifício é Deus, mas quem paga tudo o que se passa cá dentro e as obras é a sociedade, é a associação. Mas então, faziam tudo. A Direção-Geral fazia projeto, fazia a construção, fazia tudo. E nós demos o nosso programa, o que é que precisávamos. Era as aulas, era consolidar o que está e tal. Bom, aquilo começou a certa altura a correr mal, quando começaram a aparecer aquilo que era necessário, os planos que se iam fazer e não sei quantos. E quando veio o projeto, foi a grande oportunidade para nós dizermos isto não pode ser. Isto não pode ser, porque até paredes curvas, lá embaixo no salão, havia. Quer dizer, um total desadequação ao nosso programa, às nossas necessidades, e ainda por cima quem ia pagar éramos nós. Pronto, outra vez tudo, não sei quantos. Volta tudo ao princípio. Aqui, nesta sala, e mais isto e mais aquilo. Querem saber o que se discutiu, porque achava-se que um bar era fundamental. E aqui era lá embaixo, na antiga, naquilo que se chamava a Galeria de Arte Moderna, que era aquela pequena sala. Onde está a gravura hoje em dia. Onde está a gravura, pois. E mais para aqui, mais para ali, mas tínhamos que nos reduzir. A certa altura, pronto, chegou-se a um consenso, temos que reduzir. Agora, como é que nós levamos isto? Bom, já não estávamos nas obras públicas, precisávamos de quê? Precisávamos do património, era a Direção-Geral do Património e era a Câmara Municipal de Lisboa. Como é que vamos mover isto? Como é que vamos mover isto? Mas a certa altura foi o milagre. Porquê é que isto foi tudo possível? Porque na Câmara estava o engenheiro Carmona Rodrigues, que era amigo da sociedade, tinha uma irmã que eu acho que também era artista, que trabalhava cá, e, não era? Era artista, trabalhava cá. E no património estava o João Belo Rodeia, que era amigo da sociedade, viveu cá toda a vida. E, portanto, foi um milagre. Porquê? Porque então aprovaram tudo. E assim, neste espaço de tempo... Houve uma janela de oportunidade. Houve uma janela de oportunidade. Foi-se buscar o tal dinheiro do fundo para executar isto. Teve cá o Birne, nós pedimos muitas opiniões. O Gonçalo Birne, ouvimos muita gente. Isto demorou muito tempo. Mas vamos para as obras. Vamos para as obras, então como é que isto é? Pronto, então lá se fizeram os orçamentos, os projetos, tudo aquilo, sim senhor. E então temos que arranjar um fiscal de obras. Fiscal de obras. Havia um engenheiro, que era um sócio muito amigo da sociedade, que era um homem muito capaz, penso que naquela altura ele já estava reformado, e que disse, eu vou ser o coisa de obras e vou vigiar tudo. Outra pessoa que ainda não falei, que atravessou isto tudo, que sempre foi o Sr. António Silva, que não está aqui porque não pôde estar, porque está com um problema de saúde, convidámo-lo. Coitado, que era sempre quem andava para a Severente e estava cá dia e noite, que também disse, eu fico cá dia e noite. Olha, e eu vou-vos dizer, houve uma coisa que me deu, assim, lembrei-me, e pus assim numa das
dos encargos, não, das coisas, do caderno de encargos e com a firma que fez, eu disse assim, aos fins de semana, sábado e domingo, é proibido entrar na sociedade e fazer qualquer trabalho na sociedade. É proibido. Olha, parece que adivinhei. Não é que vem para cá um subempreiteiro qualquer num sábado, cai lá de cima e morre. Um operário caiu. Um operário. O que é que eu fui? É que eu fui para a judiciária, fui arguída. Quando o polícia me disse que eu estava arguída, foi naquela altura em que foi imensa gente arguída por outras coisas e deu uma vontade de rir. Desatei a rir na cara do polícia. Eu estou com estes fé-diversos, porque me deu imensa vontade de rir. É que eu não conseguia deixar de rir com o nome da senhora, que eu quase sério. A senhora não pode ausentar-se do país, não sei quantos. Eu estava segura, porque sabia que realmente a ordem que tinha dado e que, portanto, tinha tudo a favor de que eles infringiram uma ordem. E naquela altura, quando ele me disse que eu era arguida, deu-me uma vontade de rir que eu não consegui controlar. Está claro que estava nervosa também. Pronto, é claro. Muitas responsabilidades, muitas preocupações também. Não, nada, não houve nada, quer dizer, por a mim não houve, depois fui notificada, passado um tempo, que realmente tudo, coitado do homem, foi fazer umas coisas quaisquer ao telhado, aquilo não estava ainda fixo e caiu e morreu. Isso não estava no coisa. E foi assim que penso que já disse tudo, pronto, a sociedade deixou de ser um parceiro importante, nem reconsiderado. Se calhar agora eu aproveitava este bocadinho para desviar um bocadinho a atenção ali para aquela vitrine. Nós quisemos aproveitar esta ocasião em que estamos a lembrar... Desculpem, estamos a lembrar isto agora é um fio. A lembrar os 125 anos da sociedade e foi uma ocasião que encontramos de dar a conhecer aos associados algumas obras que adquirimos em leilão, graças, enfim, portanto, são obras de grande interesse. São duas obras de João da Silva, do escultor João da Silva. A figura em bronze é o retrato de Madame Martinet, é um retrato de 1926, e o crucifixo, o João da Silva ficou muito conhecido também pela sua obra religiosa, tanto em medalhas como em figuras de devoção, medalhinhas e também crucifixos. Eu acho que os crucifixos existem em todo o país. O João da Silva, quando morreu, antes de morrer, na altura, coincidiu com o período em que a sociedade estava fechada, em 1952, fechada por ordem do Estado Novo, naquela discussão que existiu entre o Eduardo Malta e o José Dias Coelho, que foi uma discussão um bocado encenada, portanto, houve ali uma provocação, e como consequência disso, o Eduardo Malta é expulso de sócio, porque insinuou que o João da Silva tinha aldrabado a votação no júri do salão desse ano, e a consequência direta é que o Estado Novo manda encerrar a sociedade em março de 1952 e vai permanecer encerrada até ao fim de outubro. Portanto, os esforços para voltar a abrir, voltar a reunir as autorizações do Estado Novo iam sendo sempre goradas, não havia interlocutores no governo. A direção desse tempo, onde fazia parte, como vice-presidente, o Álvaro Perdigão, que está com a obra lá embaixo no placar, ele era vice-presidente nesse período em que a sociedade é encerrada. A direção resolve, porque estavam impotentes, nem sequer conseguiu entrar na sociedade, porque a sociedade estava com selos de chumbo nas portas e nas janelas. E a direção resolve entregar o assunto aos sócios fundadores, que eram pessoas com mais de 70, 80 anos. Não é? E são os sócios fundadores que vão bater às portas dos ministérios e tentar conciliar o assunto. Não é que eles fossem muito simpatizantes do Estado Novo, não eram todos republicanos, portanto aquilo eram pessoas com ideias muito firmes, mas conseguem, de facto, que a sociedade voltasse a abrir. Mas nesse período em que a sociedade está encerrada, o João da Silva vai com a mulher, vão ao notário e registram no notário o testamento que beneficiava a Sociedade Nacional de Belas Artes, estando a Sociedade Nacional encerrada, não é? Portanto, ele faz isso em agosto.
Eu acho que é uma atitude muito cívica, que ele não faz propaganda nenhuma, quer dizer, isto é uma coisa que nós sabemos porque confrontamos a data do testamento, com a data do encerramento, e só juntando as duas é que percebemos que coincidia na história, não é? Coincidia no espaço e no tempo. Ele, de facto, vai morrer em 1960, faz usufruto do ateliê e do espólio à família, portanto, à mulher e aos filhos, e o último descendente vai morrer, a filha vai morrer em 2003, que é um episódio que já lhe vou pedir para me lembrar. Mas estas duas peças, então, fazem parte do espólio de João da Silva. Nós temos a Casa Museu finalmente nas nossas mãos desde 2018, porque houve um diferendo com o acesso ao legado, que teve que ir mesmo a tribunal. Foi resolvido por acordo entre as partes que estavam em discussão, e só em 2018 é que tivemos acesso, pudemos entrar na casa, pudemos salvaguardar todo o espólio, ele está aqui na nossa caixa forte, preservado, restaurado, as peças mais fragilizadas. Financiámos uma bolseira para fazer uma tese de doutoramento inventariando, estudando a vida do João da Silva, todo o inventário feito com muito detalhe, um projeto até para tentarmos pôr a Casa Museu em funcionamento, mas quer dizer, nós, Sociedade Nacional das Artes, só conseguiremos reabilitar a Casa Museu com um apoio institucional, porque é um investimento muito grande. Não é? Portanto, é algo que está ainda em curso. Mas, de qualquer maneira, a obra está protegida, está aqui na sociedade, está ligada. Estas duas obras estavam a circular no mercado secundário, vemos as obras em leilão. É o caso do retrato da Madame Martinet, que é uma figura com uma presença muito interessante, a peça de 1926. Nós tínhamos um modelo em gesso para esta peça. Vimos isto num leilão em Paris e licitámos a obra e conseguimos que ela viesse para cá há 2 anos. Ao lado, o crucifixo, por estranho que pareça, não existia no espólio João da Silva, não existia um único crucifixo, embora o país esteja cheio de crucifixos do João da Silva, por toda a parte. Foi uma peça muito produzida em vários tamanhos, várias escalas. E quando vi de facto um crucifixo em bom estado, que me parecia estar muito bom, licitámos também este crucifixo. Foi no leilão da Veritas, já não sei se foi há 2 anos, à volta disto, não é? Enfim, queríamos dar este conhecimento. Nós não só protegemos e salvaguardamos o espólio de João da Silva, iremos também dar andamento à Casa Museu e, entretanto, vamos também valorizando o legado do João da Silva, que eu acho que é uma figura... Ele próprio foi preso em Angra na época do Estado Novo, foi preso 2 vezes no depósito, chamado depósito de presos políticos de Angra do Heroísmo, era assim que se dizia, não é? É a primeira prisão do Estado Novo. Em 1933 ele está lá. Ainda durante um tempo ele regressa com a saúde arruinada, portanto ele está exposto a mau tempo, ao frio e a infecções, doenças. Ele já não volta a ser o mesmo depois de ter estado lá e voltará a estar preso já nos anos 40 também, uma vez mais. Portanto, era um oposicionista que mal regressa ao país vindo de Paris, ele mantinha sempre um ateliê em Paris, mal regressa ao país vindo de Paris e se instala em 1932 no ateliê que fica ao lado do Teatro da Cornucópia. Mal se instala, passado 1 ano é preso. Não é? Isso é impressionante, porque era uma pessoa de personalidade muito forte, um magnífico autor, medalhista, talvez o nosso maior medalhista, os nossos companheiros que são medalhistas, é indisputado, quer dizer, consideram-no como o grande medalhista do nosso país, não é? o máximo. Para além disso, também notabilizou-se pelas esculturas que representam animais, os cabritos, os cavalos, os campinos, os galgos, enfim, os burrinhos. São peças maravilhosas que tivemos aqui em exposição no ano de 2020. Fizemos uma grande exposição tentando também dar a conhecer essa faceta, essa obra do João da Silva como medalhista, e ainda mais uma outra faceta, que é o João da Silva trabalhou para uma casa de moda de alta costura em Paris, era a Madeleine & Madeleine, 1920, 1921, e essa casa de alta costura encomendou-lhe os modelos vestidos com a roupa que estava a ser promovida nessas passagens de modelos, encomendou-lhe a representação em escultura que ele faz. São peças lindíssimas, devem ser umas 12 ou 15,
Tem um pouco esta expressão. Não, isto é um retrato de uma pessoa, mas pronto, são modelos vestidos com a roupa da moda. Eu gostava muito de fazer ainda, enfim, não sei se na sociedade, se noutro sítio, uma exposição sobre estas figuras da Casa Madeleine e uma outra exposição sobre as medalhas, a obra medalhista do João da Silva é absolutamente notável e merece aí ser referenciada e ser valorizada. Enfim, é um pormenor. Já agora vamos falar um pouco desta questão da Casa-Museu. Eu sei que... Eu também estive nessa guerra. Exatamente. Também estive nessa guerra, mas antes, como preâmbulo, eu falo realmente nos presidentes da sociedade, que aguentaram, já falei no Sr. António, que era, enfim, digamos, o chefe da secretaria, sim, mas era o chefe de tudo, que acompanhava tudo e que estava cá de manhã à noite. Mas estive primeiro com o arquiteto Sampaio, Nuno Sampaio, que foi calma, presidente de 75 não ou 6, pergunto de datas, até 81, que é coisa que eu nunca talvez. sei. Mas depois então foi o Fernando, sim, até 81, depois o Fernando Azevedo, também entretanto, personagens que foram absolutamente fundamentais, o Rui Mário Gonçalves, que deu aqui um contributo a esta casa e a todos, não é? Portanto, historiador de arte, crítico de arte, mas que era vice-presidente e que sempre disposto, para além de outros que até, estou a pensar no José Augusto de França, que nunca foi, mas era professor dos cursos, mas que deu sempre um apoio constante a todas as iniciativas da sociedade. E foi sempre um grande amigo da sociedade nacional. Foi sempre um grande amigo até ao fim. E tantos que foram, enfim, companheiros de todas estas lutas, e depois já falei no José João de Brito, mas tantos que eu realmente sinto-me agora incapaz de... A própria Clara Menezes, a Silvia Chicó também fez parte dos corpos sociais e do Conselho Técnico, o Lima de Carvalho, porque entretanto também houve a vaga que veio do Porto, a Lima de Carvalho, a Clara Menezes também, e foi, sobretudo, nesse tempo do 25 de Abril, só foi possível a pintura daquele painel coletivo e tudo aquilo que se passou aqui, porque aqui nós nos conhecíamos todos. Mesmo antes, já agora, o arquiteto Conceição Silva, o Conceição Silva, anos 60, não é? Sim, provável, mas eu esse já não conheci. O arquiteto Conceição Silva já não conheci. Que ele vai promover a Galeria de Arte Moderna na Cave. Na Cave, sim. Onde vai expor a Paula Rego pela primeira vez. Exatamente. Eu quando cheguei, já estava tudo, digamos, instituído. Enfim, depois o Jaime Silva, todos os que foram vindo, digamos, na vaga do Porto, mas realmente, e isso, sabem, eu notei dessa diferença muito. Sabe, imagina que eu ainda fui pintar o segundo painel, aquele que fizeram lá embaixo no gasómetro do mate. E isso foi a grande diferença. Na altura, agora foi no dia 10 de junho de 80, agora foi em 80, foi há 2 anos, há 3 anos, foi há 3 anos. E então a diferença era que naquele painel lá em 75, um painel evocativo do outro painel do 25 de Abril, do painel 74, todos nos conhecíamos. Todos nos conhecíamos. Foi tudo discutido aqui. O que se fazia, o que não ia, aquilo que foi decidido, foi tudo discutido aqui. Reuniões intermináveis, foi tudo discutido aqui. Neste painel ninguém se conhecia. Ou melhor, eu só conhecia até outros exatamente tão catequéticos como eu, que realmente ainda foram pintar este segundo painel. Mas, na verdade, era a grande diferença hoje em dia. E quando eu vos dizia que a dinâmica, as relações da sociedade com o tempo e das pessoas entre si, é completamente diferente, não tem nada a ver. Atualmente nós temos os colegas de antigamente, mas já ninguém se conhece. Claro, realmente a sociedade mudou imenso, evidentemente, para melhor, e há imensas instituições, e também agora é o contrário, são as próprias instituições que são subsidiadas, graças, portanto, às questões
da contribuição posta, como é que se chama o patronagem? O mecenato. Do mecenato. Por exemplo, eu ontem abri o programa do concerto da Fundação, e então o programa do concerto da Fundação é a propaganda aos bancos e às entidades que financiam, quer dizer, agora a sociedade... isso também marcou um dado fundamental. Houve uma altura em que, quando foi da União Europeia, se criaram os programas. Criaram-se os programas aos quais as pessoas se candidatavam. Apresentavam-se uns projetos de exposições em que se propunham, tudo documentado, então iam-se entregar a um departamento que, entretanto, foi criado, já nem sei como é que é de chamar, porque as pessoas mudavam sempre, mas era um que, nessa altura, era no Chiado. E lembro perfeitamente... Direção-Geral das Artes, não? Sim, eu acho que foi um departamento. E então lembro perfeitamente, nós estivemos aqui a fazer tudo aquilo e tinha que ser tudo contado e tinha que ter os orçamentos e tudo especificado. E então foi lá um dos empregados da altura a entregar. E no fim chegou cá e disse assim, não vamos apanhar nada. Estava lá a Fundação Gulbenkian e mesmo não sei que instituição a apresentar os projetos deles. Foi aí que nós vimos que tudo também já estava mudado outra vez. Quer dizer, os patrocínios dos bancos, das entidades, das companhias de seguros e não sei quantos, também já não estavam nada interessados em instituições como a nossa, a fazer programas connosco, que já estavam num patamar completamente diferente. Então eram esses também que se candidatavam às coisas europeias. De onde caiu o Rui Mário, fez um parecer. Eu também, que mandámos para a União Europeia uma espécie de um congresso que eles fizeram lá exatamente para explicar às pessoas as grandes vantagens. E nós fizemos uma coisa de botar abaixo completamente baseados na nossa experiência. De maneira que realmente andámos sempre numa luta entusiástica, pode-se dizer assim, mas de facto sem estas pessoas, eu acompanhava-os. Eu acompanhava-os, porque eles é que realmente tinham a iniciativa, mas de facto, até que depois também houve este caso, o João da Silva, quando nós pensávamos que o João da Silva, nós quisemos entrar na casa João da Silva, ainda a filha era viva, o Fernando Azevedo, que era uma pessoa extraordinária, de uma educação e de uma serenidade enorme. Portanto, o legado estava em nome da sociedade com o usufruto da filha. Da filha. A filha tinha o usufruto. Qual que é? Ela não abria a porta à sociedade. Não abria a porta à sociedade e, entretanto, nós tivemos uma informação de que a senhora estava muito doente porque estava lá uma pessoa a quem ela tinha delegado tudo, de certa maneira. Queria ser a pessoa que ficava a gerir a coleção do João da Silva. E então, a certa altura, nós tentámos vários contactos, não conseguimos. A senhora já tinha mais de 90 anos, não é? A senhora já tinha mais de 90 anos, até alguém nos disse. E naturalmente a senhora, olha, até aconteceu com uma pessoa que morreu e depois ninguém sabia que ela estava morta. E então resolvemos ir investigar. Fomos à junta de freguesia, fomos à polícia e pedimos para investigar se realmente quem é que estava naquela casa, porque ninguém atendia à porta. Bom, e então depois vem a resposta. A resposta, a senhora já tinha morrido. Já há mais, quer dizer, não é há 2 meses, mas já tinha sido enterro, já tinha sido não sei quanto. Há 3 meses tinha morrido. Há 3 meses tinha morrido. Pronto, olha, outro sarilho, foi outro sarilho. Enfim, isto foi um sarilho tão grande que durou 13 anos. Durou 13 anos. 13, 14 anos. Sim. 13, 14 anos. Com questões em tribunal. Aí já estava o pintor José de Guimarães também. A tal pessoa que se intitulava... Que se intitulava, depois pessoa que se intitulava conservadora da Casa Museu e depois... que se intitulava vitaliciamente. Pois. O conservador da Casa Museu. Portanto, houve ali uma situação muito complicada. Foi também o pintor José de Guimarães, entretanto, foi presidente, não foi? Foi. A Cristina Azevedo Tavares, tudo isto ultrapassou isto tudo por aí fora. Até que foram os estatutos. Os estatutos dizem muito bem que se querem ver uma família desunida é ou partilhas ou estatutos nas instituições. E foi mesmo. Mas foi a luta dos estatutos. Mas aí os sócios, então
os sócios funcionam mesmo, e isso tudo funcionou e decidiram o que é que queriam e quiseram com certeza manter a sociedade não como uma empresa ou não como, enfim, uma figura que ainda não se sabia bem qual seria, mas quiseram manter os estatutos e reforçá-los, atualizá-los. Está ali uma pessoa que também contribuiu grandemente para aqui a nossa... Os sócios que aqui estão, eu estou a ver aqui muitos de todos que nas Assembleias Gerais marcaram posições, não é? Aí, nessa altura, eu era Presidente da Assembleia Geral. Porquê? Eu que não percebo nada de leis. Porque o Rui Mário, a quem todos devemos imensíssimo nesta casa, convenceu-me, disse-me: Emília, tens que ser tu, porque tu és um legado que tem esta memória e tudo isso, pode ser. E eu vou-te ajudar. Só que morreu. Morreu subitamente e eu fiquei completamente sozinha. Em 2014, nesta situação, aí os esteios, aos quais eu tinha ajudado durante este tempo todo, tinham desaparecido. E, portanto, mas pronto, só posso agradecer a todos aqueles que compreenderam e que lutaram e que apoiaram e que realmente conseguiram, e agora a todos aqueles que lhes sucederam, como é o caso. É um projeto que aqui estamos, é um projeto em que continuamos a acreditar. Pronto, também, mas lá está, tem que haver uma adaptação constante às necessidades. E agora o ver que realmente há tanta procura para se expor aqui, as pessoas compreendem que isto é um espaço digno, um espaço bom, um espaço com qualidade, com estatuto, com diferenciação. Eu acho que temos feito esse caminho, diferenciar. Exatamente. Isso é que foi sempre a grande nota. Eu queria interromper só. Com certeza. Queria enaltecer o trabalho do Rui Penedo. Com certeza. Que eu acho que está a dar a possibilidade das pessoas entrarem nesta casa, porque é dinâmico e constituiu uma boa equipe de assessoria, digamos assim. E por isso, neste momento... Eu agradeço imenso essa nota, porque essa é a última parte. A última parte é enaltecer todos aqueles, enfim, naquela altura, que conseguiram salvar a situação. E depois todos aqueles, e o Dr. Rui Penedo, que, enfim, já com uma outra dinâmica, uma outra preparação, vai ser realmente um esteio fundamental, porque não tenhamos dúvidas, as associações funcionam todas em comum, mas depois tem que haver uma pessoa que está sempre, uma pessoa que é capaz de entender e de realmente produzir isso que está a dizer e que sobretudo conhece e que pode criar esses contactos todos de uma maneira extraordinária. Que no fundo, já citou, é que nós neste momento, o país está a abrir-se de questões políticas, não é? E está a querer, de certo modo, ter parcerias com a China. Ora, o Rui esteve em Macau e por isso tem também ajudado as colaborações que esta instituição pode ter com o Macau. E já teve algumas participações. O arquiteto João Ló já fez aqui algumas atividades. Têm vindo muitos pintores e muitos artistas através de Macau, que fazem lá as primeiras exposições. Por acaso eu tenho estado, não é? Porque eu tenho um filho meu. E então, sou uma pessoa que quando vou a Macau não me pagam. Ninguém me paga. Eu pago. E por isso, quando chego a Macau, está aqui a artista que até ninguém teve que pagar. Por isso, as coisas que aparecem em Macau de qualidade, eu imediatamente convido para virem aqui fazer. E tem havido
exposições aqui. São ligações que estamos a fazer. Eu acho que é um trabalho de diferenciação. É muito importante. É um trabalho de diferenciação, um trabalho de maior exigência, Muito. de criar um espaço que seja que vá ao encontro de um nível mais, felizmente, que eu acho que toda a sociedade portuguesa está mais exigente. Sim, muito mais. Portanto, temos mais literacia, temos mais formação, temos a todos os níveis da Os sociedade. próprios não é? cursos também. Os parâmetros daquilo que se espera de uma instituição museológica ou de uma instituição, de uma associação onde os artistas se expõem, não é a mesma coisa daquilo que se passava nos anos 50, nos anos 60 ou nos anos 70. Não é a mesma coisa. Estamos noutro nível, noutro nível de comparação, e aí acho que temos feito o caminho certo. Sim, mas aplicou uma palavra que eu acho que é fundamental, que é não haver diferenciação, porque isso foi uma coisa que desde o princípio não houve nunca, e foi isso que realmente distinguiu a sociedade das capelinhas do dirigismo. Um espaço de independência. Um espaço de independência em que todas as expressões artísticas eram, portanto, sempre coexistiam, sempre foram consideradas, sempre existiram. E não se fez, digamos, uma seleção em função daquilo que parece, enfim, vamos dizer a coisa rapidamente, o que está na moda, ou que está a ser mais promovido, ou mais... Não, aqui sempre houve realmente essa preocupação, e foi sempre a preocupação dos conselhos técnicos, não era? Os conselhos técnicos sempre procuraram fazer aquilo, uma seleção ao nível da qualidade, mas de acordo com a expressão. Sempre com uma grande atualização. Enfim, é um percurso alargado. Eu talvez agora alargasse um bocadinho ao público perguntas que queiram colocar. Completar. Acontece que alunos aqui da sociedade fizeram vários cursos, pedem os certificados e em concursos em Macau têm tido prioridade no acesso. Conseguem ter um reconhecimento da formação feita aqui nos cursos de formação artística. É muito bom. Isso é bom. Depois, essas pessoas estão hoje já com doutoramentos feitos lá e por isso já estão a contribuir também. Contribuir, mas fazendo a ponte. Com essa ligação. Sim. Pois. Portugal. Enfim, é todo um testemunho também, todo um património que vai sendo um património vivo, não é? Das pessoas. Mas eu alargava quem quiser colocar questões à Emília, ou a propósito se lembra de algum comentário que queira fazer. Enfim, é uma história... Se me disserem nomes, é que eu estou péssima para nomes. Portanto, ao pensar em todos os colegas, com quem convivi, com quem trabalhei, com quem lutei no bom sentido, que me acompanharam nos acompanharam nestas lutas que não foram inglórias, foram lutas que levaram a bom termo, levaram tempo, aqui, tudo isso, mas que foram sempre realmente, no fundo, bem-sucedidas. No fundo, bem-sucedidas, graças a Deus, e é o empenhamento de todos e de todos aqueles que estiveram aqui e cujos nomes eu não me consigo lembrar neste momento, porque é mesmo assim, eu lembro de muita coisa, mas nomes, na verdade, não, neste momento são difíceis de recordar. É um período histórico grande, desde 1901 até hoje. Eu talvez aqui fizesse só um apanhado rápido. A afirmação dos naturalistas, primeiro, que dá origem a essa fusão e à origem da Sociedade Nacional das Artes tal como ela é. Portanto, o grupo do Grêmio Artístico, ao fundir-se com a Sociedade Promotora, vai dar origem assim, a um sonho dos pintores que tinham estudado em Paris e que gostavam que existisse em Lisboa um salão, como o Salão Parisiense, e ele é assim o objeto da construção deste edifício, é o sonho desses artistas que estavam com essa vontade de criar em Lisboa, em Portugal, um espaço onde a obra se pudesse vender, pudesse circular e pudessem ter um sítio de apoio. Depois, nos anos 20, vamos ter que comemorarmos o centenário, no ano passado, com a edição de um selo dos Correios, o Salão de Outono, e o Salão de Outono do Eduardo Viana e do José Pacheco. O Salão de Outono acaba por ser uma alternativa em relação ao salão anual, podemos designar como Salão de Primavera. Esse salão era o salão oficial, digamos assim, e os modernistas
tinham tido uma grande discussão nos anos 20, a chamada questão dos novos, quando tentaram fazer-se sócios, e eram muitos, eram várias dezenas, tentaram fazer-se sócios da sociedade e aquilo que eles chamavam os bota de elásticos, que estavam na sociedade, barraram dizendo eles não são artistas, não podem ser sócios. Não é? Houve um grande sururu, foi talvez dos momentos mais polémicos da arte portuguesa, com páginas e páginas nos jornais, um comício que acontece no Chiado, com os recusados, não é? Onde fazia parte o António Ferro, onde fazia parte o Aquilino Ribeiro, o Almada Negreiros, enfim. O João Vaz, é interessante, o pintor João Vaz, que fazia parte do Grupo do Leão, já velhinho, toma partido dos novos, e os novos vão homenageá-lo num banquete de homenagem nessa altura, cerca de 1921 ou 1920. E só esse diferente só vai ser ultrapassado no salão que o Eduardo Viana, que já fazia parte como associado, ele não estava de fora, não é? Mas como ele estando dentro, acaba por criar este salão de outono, que é o salão dos modernistas, no fundo. Não é? Os modernistas entram e começam a expor e ultrapassa-se o diferente, entram como sócios, como associados. Enfim, outros momentos, outras datas importantes, por exemplo, e são de vários sentidos, de várias tendências, se quisermos. Não é? Eu talvez recordasse o Salão dos Independentes, do António Pedro, em 31 e 30 e 31, creio. A exposição, desculpem, o banquete que o António Ferro promove, ele faz um banquete, oferece um jantar a todos os artistas aqui no Salão, em 1935, e faz o famoso discurso da política do espírito. Não é? Tratava-se do programa iconográfico do Estado Novo, que é um programa, enfim, hoje com as devidas distâncias, acho que é justo reconhecer qualidade no programa iconográfico do Estado Novo. Outras, ainda na linha do Estado Novo e do fascismo, acontece aqui em 1940 a exposição do arquiteto Albert Speer, em 1940, não é? Que tem um grande sucesso, bate todos os recordes de afluência, as pessoas vão ver, de facto, vão ver. Estamos em plena guerra, em plena Segunda Guerra, onde Lisboa estava dividida entre... havia uma loja que fazia propaganda ao nazismo e à Alemanha nazi, não é? Uma loja que ficava onde é hoje os cafés, aquela marca de cafés das cápsulas, como é que se chama aqui? O Nespresso. Na loja Nespresso funcionava lá a loja de propaganda com montas e tal, dando a ideia que a Alemanha era um sítio idílico. Há fotografias dessas montas e desses expositores no arquivo do Mário Novaes, que também era um associado aqui, muito interventivo. Em 1946, quando os jovens apoiantes do MUD, o novo partido político, entram como associados, integram a direção e promovem as exposições gerais de artes plásticas, 10 exposições ao todo, acontecem em 46, 47, 48, só não se fazem em 52 por causa do tal encerramento da sociedade pelo Estado Novo. Em 47 temos na segunda exposição geral de artes plásticas, que eram exposições sem júri das várias artes, que tinham uma intervenção, portanto, expunha-se neorrealismo, começam a expor os surrealistas, ou tentam expor, mas depois, enfim, cartazes de apelo ao recenseamento eleitoral, à alfabetização, uma intervenção cívica que se sentia na sociedade, abrindo a exposição no 1º de Maio, também não era por acaso isso, não é? Que era uma data proibida no Estado Novo. O grande motor talvez tenha sido o Mário Dionísio, haverá outros com certeza. Na segunda exposição, em 1947, a PIDE vem cá e leva aquele, leva 11 quadros para a sede, vão presos e ficam os espaços vazios. O Mário Novaes faz uma fotografia antes dos quadros saírem e depois vai fazer uma fotografia depois dos quadros saírem e confrontando as duas. É muito interessante. Esse episódio vai garantir o sucesso imenso que as exposições tinham, as exposições gerais de artes plásticas, portanto, toda a Lisboa vinha ver, eram muito visitadas. Acontecem, elas duram de 46 a 56, ou 7, acho que é 56, a conta, não é? Interrompendo em 52, portanto, enfim, a última já era uma espécie de revisitação. E
vamos ter depois, logo em 57, as outras exposições, as exposições dos novos, não me lembro agora do nome dessa exposição, mas é uma exposição interessante, que vai lançar uma nova geração. Não é Novos? Não era Novos? Não. Artistas hoje. Era o José Augusto França que organiza. Houve já duas exposições. Em 57 e 58. Depois houve outra mais. E depois vamos ter as duas exposições Gulbenkian, a primeira e a segunda. Está aqui o João Homme, que participou na segunda, não foi, João Homme? Na primeira e na segunda? Na terceira. Na primeira e na terceira. Portanto, a primeira em 57 e a terceira já nos anos 80, em 88, talvez. 65, aí. Mais tarde. Pronto. Eu estava já aqui a fazer uma conta errada. Enfim, é um percurso grande, e depois há todas as exposições que sucedem a partir de finais dos anos 60, as grandes coletivas, o prémio Soquil, o prémio a indústria interessa-se pelas artes nesse período, há uma espécie de renascimento artístico nessa época da Primavera Marcelista, e depois, já no 25 de Abril, com exposições programáticas, aquela exposição da arte das mulheres, que a Emília Nadal organiza. É capaz de recordar com a Clara e com a Sílvia. A Clara Menezes, a Silvia Chicó. Essa exposição das artistas portuguesas. Sim. Foram uma grande representação de artistas portuguesas numa altura em que vinha uma exposição de artistas americanas. E foste para Londres, não é? Para a Suécia. Essa exposição não foi para a Suécia? Não, essa exposição foi para Paris depois. Ainda não foi. Sim, foi a Paris. Foi levada pela Fundação Gulbenkian lá para o Centro Gulbenkian. Foi essa exposição, deu muito que falar. Até porque a exposição... essa exposição foi suscitada por uma proposta da Embaixada Americana de apresentar cá a exposição das artistas americanas, acompanhada pela curadora Beth Koffel, e então disseram que sim. E então surgiu, já não me lembro se foi o Rui Mar, se foi o arquiteto Sampaio, que disse assim: porque é que vocês não organizam uma exposição de artistas portuguesas? Pronto, foi só dizer isso, ficam encarregues, pronto. E então era a Sílvia e eu da direção e a Clara no Conselho Técnico. Clara Menezes, Silvia Chicó. Pois, e aí não só foi uma exposição, como foi um mês inteiro de atividades com mulheres músicas, sociólogas, bailarinas, cantoras, Estamos mais teatro. ou menos em 1976. Foi 77. Pois, 77. E então essa exposição foi a Paris. Entretanto, em Paris houve um grupo de mulheres que expunha frequentemente, que foi ao centro do Gulbenkian ver a exposição, porque viu na imprensa. Aí criaram-se laços, lá está os chamados laços. Portanto, depois as artistas portuguesas passaram a ir também a Paris, onde elas organizaram. Aqui, e depois em 88, houve uma exposição aqui, exatamente desse grupo, o grupo Dialogue, que vieram também uma representação de artistas, não só francesas, mas aqui também para a sociedade. Foi um período muito ativo. E isso foi importante. E agora, o que foi interessante foi o espanto da americana. Porque, na verdade, na América, as artistas mulheres tinham muita dificuldade em se ingrar, em serem reconhecidas. E, portanto, aquela exposição, para eles, era um triunfo, digamos assim. E então ela ficou espantadíssima. Aliás, no catálogo ela explica isso, de ver que em Portugal havia, portanto, já uma representação tão grande de artistas portuguesas e artistas até, lá está, nos corpos sociais de uma associação que tinha organizado aquele evento. Isso realmente, lá está, foi extremamente importante como difusão e, portanto, a partir daí também algumas foram depois convidadas a apresentar-se internacionalmente. Portanto, de facto, isso é muito importante. Aliás, devo dizer que ainda estávamos nós cá, o Dr. Penedo, em Macau, organizou uma exposição quando foi os 15 anos, foi 15 artistas nos 15 anos do Instituto Português de Macau. E agora, o que é engraçado é que eu, quando estive cá há imenso tempo sem perceber, porque eu não o conhecia pessoalmente, eu não fui lá porque, entretanto, o meu marido ficou doente, eu não pude ir, depois fui convidada,
e nunca liguei o nome à pessoa, não sabia que era o doutor, só muito tempo depois é que eu O percebi. doutor Penedo esteve em Macau quanto tempo? Em permanência, 4 anos. 4 anos, 4 anos. Ao longo de uma década. com idas e vindas. Portanto, também teve essa importância, quer dizer, essa ligação entre a sociedade, quando quiseram fazer a exposição lá de artistas, foi através da sociedade e foi o Dr. Penedo. Portanto, é engraçado como isto tudo se interliga dessa Mas, maneira. já agora, em 42, a sociedade tem uma exposição de mulheres Exatamente. organizada pela Eduarda Lapa, que também foi uma das mulheres, a primeira que integrou os corpos diretivos Em 42. da sociedade. Sim, E, senhora. portanto, aí então ultrapassamos É interessante. verdade. todas as datas. Anterior à de Nova Iorque, é uma exposição Sim, anterior à de sim. Nova Iorque. Em E é 42. engraçado porque há cá o catálogo. E a outra é 73 também, estou aqui a ver no Sim. Google. Em 73 também. Mas o que é extraordinário é que essa de 42, aliás, foi quando se fez uma limpeza, um arranjo, já muito recentemente, na biblioteca, se encontrou esse catálogo. E tem fotografias a preto e branco, claro, reproduções, coisa que naquela altura não havia reprodução a cores, não é? E até... Sim, houve de facto alguns e momentos muito importantes. concorrida e com júri. Foi uma exposição com júri, também toda organizada por mulheres, isso também era E extraordinário. já agora, em 47, existe a exposição que a Maria Lamas organiza, da Liga das Mulheres Portuguesas, acho que era assim que se chamava, onde fazem uma exposição de livros de vários países. Dos países foram pedir os livros às embaixadas todas e ocupam o salão todo com um pavilhão para cada país. Eram muitos livros com uma pintura representando escritoras, não é? Mulheres escritoras. Era o tema da exposição, e essa exposição de grande intervenção vai valer a extinção da associação presidida por Maria Lamas, não é? Pelo Estado Novo. O Estado Novo não achava graça Não sabe à graça a imaginação. Enfim, para terminar, Emília, eu gostava de lhe pedir que me fizesse um esforço de me sugerir como é que imagina a Sociedade Nacional de Belas Artes no futuro. Bom, para já, há aqui o João Homme, há pouco não me lembrei dos nomes, e eu devo dizer que o João Homme, nós fomos colegas desde a instrução primária. É engraçado, era o João Homme e era o Eduardo Neri. O Eduardo Neri também foi um membro, agora lembro-me do nome também, dos corpos sociais, e é engraçado porque íamos, no Natal éramos nós que íamos fazer desenhos nos quadros, não era? Nos quadros da escola, para dar um ambiente. E depois fomos colegas nas Belas Artes e depois também fomos colegas aqui. Portanto, é assim uma longevidade muito grande. Mas como é que eu vejo a sociedade? Eu acho que a sociedade está no bom caminho. Acho que a sociedade está no bom caminho através de todos esses contactos que estão a fazer, contactos, digamos assim, vamos rapidamente, prestigiados e prestigiantes. Isso é muito importante, porque cada vez... Agora há mais artistas que se possa imaginar, não é? Quer dizer, bom, também às vezes basta colar uma banana numa parede e já se é artista. Desculpa, não é? Já não há limite, para a definição, já não há limite para a definição e ninguém se atreve a fazê-lo. Mas, para todos os efeitos, eu acho que se continuar no rumo traçado, com essa consciência, sobretudo se conseguirem criar laços. Eu acho que não há nada mais importante. Ligar públicos, mas criar laços internos. Quer dizer, se não houver uma coesão interna, lá está, dos corpos sociais, procurarem, esse é o conselho que eu dou, conselho de amiga. Se temos que ser amigos, se nós conseguirmos, como nós fomos amigos aqui, não é? Os amigos, quando estão juntos, são capazes de tudo. E são capazes do entreajuda e são capazes do conhecimento, de saber o que é mais apto. Agora, se
estamos todos, lá está, olha, eu estou assim porque tive computador abaixo, mas estamos no computador e só nos falamos por computador e tudo assim, não vamos a lado nenhum, as coisas a certa altura não têm essa coesão. E, portanto, eu acho que eu acredito nos movimentos associativos, porque acredito nas pessoas. É fundamental. Se nós, os laços humanos, o contacto humano, o conhecimento humano é absolutamente crucial. E, portanto, quanto mais... Eu acho que a sociedade será o que for isso. Se conseguirem criar e manter esses laços humanos que lhes permitem enfrentar as coisas. Porque os desafios também vão ser cada vez maiores, não é? Cada vez maiores. Isso eu acho que também é muito importante, ter uma postura ética, que é qualquer coisa também que se esquece, não é? Que as pessoas copiam pessoas e tudo isso. Portanto, eu penso que realmente uma postura ética... Com exigência. Com entrega. Com conhecimento, com entrega, com conhecimento e procurar sempre realmente o melhor e manter essa disposição e, sobretudo, sejamos amigos. Eu acho que isto, mesmo até por uma sobrevivência humana, é importante, quanto mais para a sobrevivência de uma coisa ou de um projeto comum. Ou é um projeto comum ou deixa de realmente ter uma coesão. Eu só me lembro de ser isto. Emília, muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu gostava de lhe oferecer como uma modestíssima retribuição, é uma medalha comemorativa dos 125 anos da Sociedade Nacional das Artes, que foi executada pelo escultor João Duarte. Ai, muito obrigada. Nós pedimos-lhe que fizesse esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. É uma peça muito bonita. É muito bonito. Enfim, temos este saquinho, mas já agora, se não se importar, nós vamos só mostrar. Vamos aqui tentar abrir. E tem este plano. É lindíssimo. É uma peça que tem este interesse, os e tem aqui as 125 anos, datas, pois. e depois uma alusão à criatividade das artes nesta peça. Muito bem, é lindíssima, realmente. É interessante. É. Muito obrigada. Obrigada a todos e peço desculpa não me lembrar dos nomes.